Olá, estamos no ar através da TV Fatel e você assiste agora o programa Direto ao Ponto. Hoje conosco, Estela Márcia Rondina Escândola. Estela Márcia é formada em Serviço Social pela FUCMAT, mestre em Saúde Coletiva, doutoranda em Serviço Social em Lisboa, feminista, militante dos direitos humanos, pesquisadora da Escola de Saúde Pública. Estela, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco e uma honra. Para mim também, gente. Foi ótimo vir conhecer vocês, saber que vocês estão fazendo isso é muito legal. Saber que vocês estão colocando no ar um outro jeito de pensar as comunicações, expor as ideias, isso é muito bom. Muito obrigado. Bom, começar perguntando, eu li uma entrevista sua para um jornal do Rio Grande do Sul, e lá eu achei muito interessante uma abordagem que você fez sobre fraturas sociais. Eu quero perguntar justamente isso, o que são fraturas sociais? Então você veja bem, nós vivemos num mundo em que há uma regra do desenvolvimento. A própria palavra desenvolvimento já devia nos levar a pensar. Desenvolvimento significa desenvolver aquilo que está posto. Nesse modelo que nós vivemos, por exemplo, você tem uma perspectiva que o mundo só poderá ser bom e só poderá todo mundo satisfazer suas necessidades se a gente tiver a instalação da indústria, das estradas, dos grandes projetos, do setor hidrelétrico. Isso vai construindo a ideia de que desenvolvimento é aquele modelo em que a industrialização toma conta das comunidades, vai chegando perto dos municípios. E essa ideia, ela é mantida por esse sistema de que nós precisamos industrializar, que nós precisamos ter grandes obras, que nós precisamos nos aparelhar, que nós precisamos ter acesso. Só que do ponto de vista da garantia dos direitos, é exatamente o contrário. Quando esse modelo de desenvolvimento chega às comunidades, ela causa um estrago na comunidade do ponto de vista da garantia dos direitos. Então você tem grandes problemas com a manutenção do sistema de saúde para todo mundo, problemas com a educação para todo mundo, problemas com a assistência social, com cuidados com as suas crianças. Então o que a gente está dizendo? Que este modelo de desenvolvimento, ele fratura a possibilidade de uma vida saudável. Então essas fraturas sociais é aquilo que a gente chama, que são aquelas expressões que nós vemos no dia a dia que ocorrem por conta desse tipo de desenvolvimento que muitas vezes a gente acha que é a única possibilidade. Então a gente costuma dizer, por exemplo, que as comunidades indígenas não são, que elas são atrasadas, que as comunidades quilombolas são atrasadas, que viver nos assentamentos são atrasados. Então a gente não vê a possibilidade de um outro desenvolvimento que não seja a partir de consumir, instalar em infraestrutura de grandes obras. Essas grandes obras, elas enriquecem um grupo muito pequeno de pessoas. E naqueles lugares onde elas se instalam, elas não deixam riqueza. Aquela ideia, olha, instalou uma destilaria e trouxe 4.000 empregos. Eles vão lá e mecanizam, acabam com os 4.000 empregos. É isso que nós estamos chamando de fraturas sociais. Então, por exemplo, agora, o setor sucroalcooleiro de Mato Grosso do Sul está quase todo mecanizado. A população indígena, que era cortadora de cana, e que, portanto, este mesmo desenvolvimento, esse mesmo modelo de desenvolvimento, há 30 anos atrás, retirou os trabalhadores masculinos das suas comunidades indígenas para cortar cana, agora os devolve acidentados, adoentados e sem papel social que tem que ser redefinido na comunidade. Então, este modelo de desenvolvimento, ele causa essas fraturas na sociedade. E é neste momento das causas dessas fraturas que nós vamos ter comunidades arrebentadas, sem ter o que fazer e sem como prover condições para a vida em comunidade. Você falou das economias, né? E essas condições socioeconômicas favorecem, por exemplo, o tráfico de pessoas? E se favorece, como que ele se caracteriza? Na verdade, a gente está dizendo que este modelo econômico ele é promotor do tráfico de pessoas. Porque você veja bem, quando você tem um belo monstro sendo construído, né? Naquela região, era uma região que as comunidades tradicionais tinham muito valor. A comunidade tradicional, a sua relação com a terra, a sua relação com os rios.
Quando você coloca uma infraestrutura daquela, você não tem trabalhadores para construir aquilo que está sendo construído lá. Os trabalhadores vão ter que ser arregimentados no Brasil inteiro com a ideia de que lá vão ficar ricos. Nós temos um monte de gente que está indo para lá para dizer, lá eu vou trabalhar 6 meses e vou voltar rico para a minha comunidade. Isso não é verdade. O trabalhador, que é essa grande leva migratória que nós temos no Brasil, eles, quando não têm os seus direitos garantidos nos seus territórios de origem, eles vão em busca de, pensando que lá, trabalhando lá em Belo Monstro, ele vai conseguir trazer riqueza para sua família. Não é verdade. Ele vai chegar lá, as condições são muito difíceis, e mais do que isso que é importante a gente, ontem eu falava com o pessoal do Ministério Público do Trabalho, dentro daquele trabalho formal da construção, por exemplo, da hidrelétrica, se formos fiscalizar, eles terão carteira assinada, eles vão ter vale alimentação, viajar de 3 em 3 meses para visitar as suas famílias, eles vão ter isso. Em volta da grande obra está instalado um outro mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho que dá sustentação para que esses homens fiquem lá. É neste mercado de trabalho em volta que nós vamos ter mulheres, homens, jovens masculinos, jovens femininos, que ao chegarem lá não têm as condições que foram prometidas para trabalhar. Então a gente tem um mercado de trabalho formal nessas grandes obras, nós temos um mercado em volta dessas grandes obras e nós temos aquelas comunidades tradicionais que estavam ali que sequer vão ver sinal da riqueza que vai ser gerada ali. Então aí a gente vai ter o tráfico de pessoas. Porque, primeiro, não tem mão de obra suficiente para aquele tamanho de obra e para aquela rapidez. A gente costuma dizer, antigamente uma hidrelétrica levava 20 anos para ser construída. Então, entre ela começar e terminar, ela precisava de 5.000, 7.000 trabalhadores no processo de construção. Agora, eles querem construir uma hidrelétrica em 3 anos, em 4 anos. Então, eles vão colocar 20.000 trabalhadores na obra. De onde irão esses trabalhadores? Do Brasil inteiro. Para manter esses trabalhadores, você vai ter esse mercado em volta. Significa que nesse mercado em volta todo mundo é traficado? Não. Significa que grande parte é migrante. Que do jeito que foi, vai ter que retornar para suas comunidades de origem. Ou então procurar uma nova grande obra. Porque na comunidade de origem dele não mudou as condições em que ele saiu. Do jeito que ele saiu da pequena cidade, ele foi para a grande obra e ele vai voltar com as mesmas condições. Então, essa grande obra não vai deixar riqueza no lugar em que ela está, não trará riqueza para o lugar de onde os trabalhadores saíram, então ele vai voltar. Significa que parte deles são migrantes, mas não significa também que uma significativa quantidade de pessoas também vão viver em situações muito difíceis, inclusive cárcere por dívida ou nenhuma condição para que estão ali. É verdade. E o que torna esses migrantes vulneráveis? A falta de uma política migratória. A política migratória no país, e é muito importante a gente lembrar disso. Primeiro, por muitos anos a gente achou que o Brasil era... Primeiro nós recebemos os migrantes, né? Desde a época lá da chegada dos portugueses e espanhóis aqui, nós recebemos os migrantes. Depois o Brasil exportou migrantes. Nós estamos numa nova leva agora. Primeiro nós temos uma grande leva de migração interna, que tem a ver com o modelo de desenvolvimento, onde é que se instalam, né, não só as grandes obras, os grandes eventos, as estradas, as atividades do PAC, por exemplo, estão cheias de imigrantes. Como é que a gente garante o direito do migrante? Não se garante, porque parte da ideia de que o migrante tem que se virar. O migrante, esse é o migrante brasileiro. Nós estamos agora numa fase do Brasil que nós somos grandes importadores de migrantes. Os migrantes estão chegando de tudo quanto é lugar do mundo. Não são só os haitianos, não são só os paraguaios, nem só os bolivianos. Nós temos bangladeshianos chegando. Nós temos chineses. Nós temos pessoal que veio da Malásia. Ou seja, nós estamos com um conjunto de imigrantes que estão chegando no Brasil e quando eles chegam aqui, eles não sabem os direitos deles. Então, nós já temos um país extremamente desigual, onde grande parte dos trabalhadores não tem seus direitos garantidos. Quando eles chegam, os migrantes, eles não sabem os seus direitos, aliás, eles não sabem nem onde buscar os seus direitos. E aí que é importante, porque quando a gente trabalha com a prevenção ao tráfico de pessoas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um trabalho educativo com o migrante,
no sentido de que ele saiba quais são os seus direitos e onde buscar os seus direitos. Se o migrante sabe onde é a delegacia que ele denuncia, onde que é o Ministério do Trabalho, onde que funciona, como é que o SUS pode lhe atender, como é que o SUAS pode lhe atender, como é que ele pode frequentar a escola, este migrante, ele dificilmente vai cair na rede de tráfico de pessoas. Agora, este migrante que chega sem nenhuma teia de garantia de direitos, que ele não tem a quem se apegar, ele está muito solto. Então, por exemplo, nós temos agora uma migração importante, que é a migração de chineses. A primeira barreira da migração de chineses é a língua. Quantos de nós sabemos falar chinês? Quase nenhum. Quase nenhum. Como é que vamos conversar com os chineses para saber as condições em que eles estão vivendo? Né? Esses dias um repórter, olha, temos que visitar o chinês. Eu falei, como que eu vou visitar chinês? Eu não sei falar chinês, mandarim não sei falar. Né? Então, a barreira da língua é a primeira barreira migratória. Então, quando a gente tem migrantes que falam português ou que falam o espanhol, a possibilidade de você garantir direitos fica mais fácil. Não é que a gente garanta, mas pelo menos fica mais fácil para a política pública. Quando o migrante, por exemplo, é de uma comunidade indígena que a gente não conhece a língua, é de um país que a língua é muito difícil, a possibilidade deles acessarem direitos fica muito difícil. Então, eles não vão acessar direitos. No caso dos chineses especificamente, geralmente eles têm alguém que está mais no comando e os demais estão a serviço deste que está no comando. Eu não sei como são as relações, eu não posso nem dizer, porque eu não sei como é que a gente pode garantir direitos quando a gente sequer consegue se comunicar. Então, nesse aspecto, e sem dúvida nenhuma, ainda tem um aspecto da discriminação, né? Nós do Brasil, a gente adora migrante que tenha nível superior, seja branco, venha dos Estados Unidos ou da Europa. Quando o migrante é negro, indígena, pobre, veio para o trabalho braçal, aí, ou então veio de país latino-americano, todos os preconceitos que a gente diz que não tem, tem. Né? Ontem eu dizia assim, é tão interessante, quando ocorre o concurso do Ministério Público do Trabalho, os procuradores tomam posse em tudo quanto é lugar. E eles são recebidos com festa. Né? A pessoa é do Paraná e vai trabalhar em Rondônia. Lá em Rondônia ele é recebido com festa. Agora, se um trabalhador do Paraná vai para Rondônia para um trabalho de braçal ou da construção civil, a primeira coisa que o gestor público vai falar, mas o que ele veio fazer aqui? Então é muito interessante porque a gente tem uma discriminação, um corte discriminatório com a migração, que é um corte de classe, né? Então, se o cara, ou a mulher, ela é concursada, veio ganhando bem, ou trouxe dinheiro, vai ser um empreendedor que vai receber, vai montar aqui um pequeno empreendimento, ou grande empreendimento, ele é muito bem recebido. Agora, o migrante pobre, todos os preconceitos contra ele acontecem exatamente no momento da migração. Porque ele é aquele que o pessoal fala, mas esse daí eu vou ter que atender. Mas você também vai atender o procurador do trabalho que vai morar novo. Mas assim, todos os nossos preconceitos com a pobreza, ela se manifesta na migração. É impressionante assim. Né? E porque a gente tem esse trato diferenciado de classe, né? É verdade, infelizmente. Infelizmente. Agora, entrando para o tráfico de mulheres, né? O que é verdade, o que é mentira no tráfico de mulheres? A gente ouve as estatísticas, ouve falar o que é verdade e mentira nesse tráfico de mulheres. É muito interessante a gente lembrar que historicamente, vocês são daqui, vocês gostam de história aqui nessa FATEL, né? Historicamente, por exemplo, as mulheres negras no mercado sexual, durante o processo de escravidão negra, elas nunca foram vistas como trabalhadoras sexuais, elas foram vistas como escravas. E nunca se discutiu o tráfico delas. Quando é que a temática do tráfico entra no mundo? Já no final do século XIX, começo do século XX, ele entra no mundo porque as mulheres brancas começaram a ser traficadas para fora da Europa. A temática do tráfico de mulheres, ela vem pela Europa, final do século XIX, começo do século XX, chamado trata de blancas. Por quê? Porque a Europa começou, os grandes traficantes começaram a trazer mulheres brancas para o continente americano para servir a diferentes finalidades. Por exemplo, é real que foram trazidas mulheres brancas para casar
né, que limparam os orfanatos de meninas brancas, os orfanatos europeus, para casar com os europeus que aqui viviam. Já no século XVIII, XIX, nós já tínhamos essa figura. Ou seja, você trazia mulheres para o casamento. Isso não era considerado tráfico. E era feita sobre as bênçãos, né, judaico-cristã, porque isso significava fazer os homens brancos casar com mulheres brancas. Engraçado que isso não era chamado tráfico. Hoje, quando a gente começa a olhar a história, nos assusta porque isso era um sinal clássico de tráfico. Pegavam as meninas dos orfanatos e traziam para casar com os homens brancos que aqui viviam. Quando as mulheres começam a vir para o trabalho sexual, aí começa a fazer leis. A Europa, principalmente, começa a fazer lei, já no Estatuto da União das Nações, começa a fazer leis proibindo o tráfico de mulheres. Então é interessante porque a temática da escravidão entrou pelo trabalho. E a temática do tráfico entrou pela linha das mulheres no trabalho sexual. E aí é interessante porque daí todos os valores morais cristãos não juntaram essas duas lutas como sendo uma só. Porque, na verdade, é uma luta só. A luta contra a escravidão e a luta contra o tráfico de pessoas é praticamente uma só. O que difere? Em alguns casos, raríssimos casos de escravidão, não teve transporte. Raríssimos casos de escravidão não teve transporte. E porque o que caracteriza o tráfico é uma pessoa se torna mercadoria que vai ser transportada de um lugar para outro e alguém vai ganhar dinheiro para levar. O que caracteriza a escravidão? E vai levar para a escravidão. Uma outra coisa que diferencia essa escravidão do período da negritude com esse tráfico de mulheres que tomou conta da temática do tráfico é porque para o tráfico também tem a finalidade da adoção e a finalidade do tráfico de órgãos. São muito pouco estudados, temos raríssimos casos no Brasil. Mato Grosso do Sul agora é campeão, né? Temos 3 casos para adoção. Em menos de 6 meses, 3 casos descobertos de tráfico de criança para adoção. Então, esse tráfico, ele entrou pela via das mulheres e a escravidão entrou pela via dos homens. Então, ontem, nesse seminário que eu estava com o Ministério Público, discutindo assim, em que momento que essas duas lutas vão entrar? Porque quando eu tenho trabalhadores paraguaios sendo aliciados do lado paraguaio para a colheita da mandioca do lado brasileiro, eu tenho um tráfico de trabalhadores para a colheita da mandioca. Juridicamente isso não é tráfico, porque o Brasil ainda não resolveu a legislação para considerar isso tráfico. Então, na temática do tráfico, infelizmente a gente ainda discute a finalidade da exploração sexual, não discute as outras finalidades. Então, isso é um problema jurídico que o Brasil não resolveu ainda. Nós temos problemas sérios jurídicos ainda, porque a nossa lei é muito restrita. Ela só confere a história, o crime de tráfico quando isso se refere para a exploração sexual. Então, isso é muito ruim. Então, nós precisamos agora ver como é que esses temas todos começam a trabalhar junto. Tanto é que a gente tem um Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e um Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Se você pegar as metas dos dois e juntasse, nós teríamos um grande plano de garantia de direitos dos trabalhadores migrantes, trabalhadores sexuais. A outra questão que é muito importante dizer é que também no meio da nossa sociedade ainda há um preconceito imenso em relação ao mercado sexual. Então, a gente tem aquelas famosas ideias que toda mulher que está no mercado sexual foi traficada. Isso não é verdade. Nós temos diferentes graus de autonomia no mercado sexual. O mercado sexual não pode ser mais considerado como uma coisa homogênea, né? Nós temos diferentes tipos de organização do mercado sexual. Neste mercado sexual, as mulheres trabalham com diferentes graus de autonomia. Tem mulheres traficadas no mercado sexual? Tem. Tem mulheres que são autônomas? Tem. Tem mulheres que são migrantes e na migração tiveram sua autonomia relativizada? Tem. Tem mulheres que foram traficadas no processo migratório? Tem. Agora, o que a gente precisa é desfazer um pouco essa discussão de que as mulheres prostitutas todas elas foram traficadas. Não é verdade, né? E em nome do enfrentamento ao tráfico, muitas vezes se coíbe a migração, o que é muito ruim, porque migrar é um direito humano. Quem tem dinheiro e quem não tem, né? A migração tem que ter um direito humano, independente se você tem ou não tem grana, se você tem ou não tem posição social. Eu acho que isso que é. Uma outra
mentira que a gente precisa... Mentira que é assim, Goiás é o estado campeão do tráfico de mulheres. Não, Goiás é o estado em que tem mais inquéritos e julgamento. Não significa que lá é o maior número de pessoas traficadas. Significa que lá a gente tem um procurador muito bom, procurador da República muito bom, a gente tem um sistema judiciário que está atento aos casos e que lá os casos são julgados. Agora, isso não significa que eles sejam, que seja o campeão. Um dos problemas que nós temos com as estatísticas é porque nós temos 3 fontes internacionais de estatística. E elas ficam falando como verdade as estatísticas. A OIT diz que nós temos 22 milhões e meio de pessoas em situação de trabalho forçado. E a pergunta é, da onde tirou esse número? Onde é que estão essas pessoas? E isso passa a ser verdade, porque é uma organização internacional do trabalho falando. Depois você tem o NODC, que é o órgão das Nações Unidas para o Crime Organizado, que diz, como é que é? O tráfico rende no mundo 32 bilhões de dólares. Eu pergunto, mas como é que chegaram a essa cifra? Né? Ou então você tem o Bureau dos Estados Unidos que diz, o tráfico de pessoas é a terceira atividade ilícita mais rentável. Como assim? Quem fez a conta? Então, essas 3 organizações, elas passam a dizer quanto é de pessoas que nós temos traficado. Isso passa a ser verdade. Essa é uma grande questão. Você disse que a prostituição ela pode estar ligada ao tráfico de pessoas, o tráfico de mulheres, né? Principalmente. Aproveitando isso, os grandes eventos como a Copa, que vai acontecer no Brasil, ele contribui para o tráfico de mulheres? Então, hoje à tarde, hoje a gente estava fazendo uma resposta um pouco mais contundente, vinculada ao Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência, que a gente dizia exatamente assim, olha, o Brasil passou algumas décadas dizendo que aqui no Brasil tudo podia. O Brasil fez isso. O Brasil tinha uma empresa chamada Embratur, que ia para fora do país, colocava as mulheres nuas ou seminuas nas propagandas oficiais do Estado brasileiro. Então, o Brasil fez a propaganda que aqui tudo podia. Porque senão a gente acha que a Copa chegou agora e o problema é de agora. Não. A gente tem um imaginário fora do Brasil de que aqui no Brasil as mulatas, da forma como são chamadas, né? Não da forma como eu gostaria, mas que aqui as mulatas estão à disposição dos turistas. Esta propaganda foi feita insistentemente por décadas no país. Então, nós temos isso. Nós temos um país de uma profunda impunidade do ponto de vista dos crimes sexuais. É profunda a impunidade. Se você vê o volume de casos que nós temos de violação de direitos sexuais de mulheres, meninas e jovens, imensas nesse país, com raríssimas punições. Então você tem um outro fato. Agregado a isso, nós temos uma outra situação. O futebol é considerado o esporte dos machos. E isso se acentua na Copa. Ou seja, vai vir para cá as famílias inteiras? Vão vir? Não. Vão vir as levas todas dos grupos masculinos. Olha só, então você tem uma leva de grupos masculinos vindo para uma atividade com o imaginário que no Brasil tudo pode e com um país com extrema impunidade. Então a gente tem, como é que eu vou dizer? Nós temos tudo pronto. Os ingredientes necessários para que os desrespeitos aconteçam. Nós temos um outro dado que é muito interessante, porque com a história da Copa, hoje a menina perguntava assim, mas escuta, vai ter também exploração sexual de meninos? Eu falei, essa vai passar batida, sabe por quê? Como o futebol tem a ideia do macho, né? Então, a ideia é que não vão vir os homossexuais, mas vão vir os homossexuais e vão fazer programas sexuais também. Então, assim, a gente precisa dar um jeito de entender esses ingredientes todos, porque senão a gente não vai entender isso. Há possibilidade, e historicamente, quando a gente tem os grandes campeonatos, onde é que as pessoas vão fazer as festas de comemoração? Nos bordéis, nas boates. E não é raro, os nossos jogadores de futebol são campeões em sair na imprensa dizendo que vararam a noite nas boates com 2 ou 3 mulheres. Ou seja, você tem um imaginário do futebol legado ao mercado sexual.
Não tem como a gente dizer assim, olha, não é um evento esportivo. Este não é um evento esportivo. Este é um grande evento de mercado da FIFA, com todos os ingredientes para que ocorra muitas violações de direito. Isso não significa que nós temos que fazer a higienização do evento. Esse é o outro perigo. Se a gente começa a dizer que tudo vai acontecer na Copa, qual é o perigo? A proibição da prostituição, a proibição da migração das prostitutas, a limpeza higiênica das pobres. Porque no mercado sexual de alta performance financeira, esse não vai ser fiscalizado, porque esse atende não só aos jogadores, mas todo o status, todo o establishment do futebol. E eles vão ser atendidos. Então, assim, a gente precisa dar uma olhada nisso com um pouco mais de riqueza do que significa hoje um evento com essa magnitude de mercado. Vai ter tráfico de pessoas se faltar profissionais e se quem demandar o serviço sexual requerer, as pessoas vão ser traficadas, mas vai depender disso. Então, a pergunta é vai ter recorte étnico, meninas negras, meninas indígenas? Vai depender do que eles encomendarem. Porque quem define quem é que vai fazer programa sexual não é a menina. Quem define quem vai fazer programa sexual é quem vai contratar o serviço. Socioeconômico de novo, e a demanda e a oferta. De novo. Demanda e oferta. E, sobretudo, o lucro do mercado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em fazer o link entre a Copa e a exploração sexual, sob pena da perseguição às prostitutas pobres. Aquelas que são agenciadas pelo mercado com maior poder aquisitivo, esse vai continuar existindo. Bom, caminhando para o final do nosso programa já, o final da sua fala, eu quero te perguntar, o Brasil ele é efetivo no combate ao tráfico? Ele combate realmente com força o tráfico de mulheres, o tráfico em geral de pessoas? E onde nós devemos recorrer se nós soubermos que está acontecendo tráfico de mulheres, de homens, o tráfico de pessoas? Tem um telefone, um órgão, a quem a gente recorre? Bom, o Brasil tem uma política de fazer política sem fazer política. Né? Isso é um dado real nosso do Brasil. Então nós temos um Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico que não investe no enfrentamento das fraturas sociais. Se você não investir no enfrentamento das fraturas sociais, você não investe no enfrentamento ao tráfico. Então a gente tem uma política que tem um conjunto de metas, mas são metas que, do ponto de vista do enfrentamento real ao tráfico, não enfrenta o tráfico. Né? Ele faz o trabalho. Por exemplo, é interessante, nós tivemos agora uma ação de uma determinada organização dando palestra para trabalhadores de plantas de indústria, que eles não devem se vincular a crianças e adolescentes, não devem fazer programas sexuais com criança e adolescente. Esse tipo de ação é inócua, porque não resolve a questão daquele grande contingente de trabalhadores numa cidade. Você não pode ter 22 mil trabalhadores migrantes numa cidade com 4 mil habitantes. É impossível que isso se resolva. Né? Então, assim, isso que eu falo, nós temos um modelo de desenvolvimento que é promotor de tráfico de pessoas. Nós temos um plano nacional. Apenas no em janeiro deste ano, conseguimos instalar um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico. Veja bem, CEDAW é de 79, Convenção de Palermo é de 2000, e nós apenas em 2014 conseguimos criar um Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós não temos uma lei geral antitráfico no Brasil. Nós temos um apanhado de coisinhas dentro das políticas sociais. A política econômica nunca foi mexida. Então, por exemplo, uma das coisas mais importantes, o BNDES, os fundos da Caixa, como é que é? Prev, Caixa, Prev, né? Essas Prev tudo dos funcionários públicos, eles são grandes financiadores das grandes obras. Eles dão dinheiro sem nenhuma condicionalidade. Nenhuma. Então, assim, as grandes empreiteiras não são implicadas na responsabilização do que acontece, né, nesses processos. Então, assim, nós temos um plano nacional, nós temos um comitê nacional, nós temos metas a cumprir. Mas são metas que a gente vai colocar a discussão na rua,
mas efetivamente não enfrenta as fraturas sociais e a forma de promover o tráfico de pessoas. Os casos, é muito importante dizer isso, quando a gente tem uma situação de tráfico de pessoas, ela não é de uma pessoa. É muito importante isso, porque as pessoas acham que a pessoa é traficada porque ela é frágil, porque ela é vulnerável, porque ela foi enganada. Não é verdade isso. As pessoas são traficadas porque neste modelo de desenvolvimento o mercado precisa dessas pessoas. Neste modelo de desenvolvimento o mercado precisa. Então essa é uma questão importante. E as pessoas vão ser traficadas exatamente pelas suas fortalezas. Então, por exemplo, quando você trafica homens, você trabalha com a coragem deles. Com a coragem. É coragem de ir para outro país, é coragem de ir para um lugar desconhecido, é coragem para se meter dentro de uma mata para passar agrotóxico, é coragem de viver embaixo de lona, é a coragem. Né? Porque senão a gente trabalha com a ideia que essas pessoas são fracas. Não, as pessoas são fortes. Exatamente são fortes, por isso que são aliciadas. As mulheres, por que as mulheres vão trabalhar num outro lugar, no mercado sexual de um lugar que ela não conhece? Porque ele trabalha com a ideia da fortaleza dela, que ela vai ter coragem, ela lá vai ganhar melhor, ela vai trabalhar, ela vai mudar de vida para si, para os seus parentes, para os seus filhos, que é o que ela vai deixar. Então, assim, é importante isso. A gente tem a ideia de que as pessoas não são vulneráveis. As pessoas são fortes. E exatamente a fortaleza, a capacidade do ser humano é que vão ser investidas. Porque senão a gente começa a tratar caso a caso. Tem um caso de tráfico aqui, outro caso aqui. Não, gente. Qual é o modelo que está estabelecido? Como é que nós podemos, em Mato Grosso do Sul, ter 3 casos de tráfico para adoção em 6 meses? O que é que está acontecendo? Nós temos um conjunto de mulheres grávidas que não têm acesso ou não foram acessados pela política pública e não tiveram apoio suficiente. E aí, a rede do narcotráfico entrou no sequestro dessas crianças para pagar a dívida dos dependentes químicos. Então, a gente precisa trabalhar um pouco com isso para a gente entender o que está acontecendo. No caso das pessoas terem uma situação de tráfico, eu lembro sempre bem, olhem para as pessoas que migraram, que sumiram, que nunca mais telefonaram, pararam de enviar dinheiro para suas famílias para ver a situação em que elas estão. No caso internacional, a Secretaria de Políticas para Mulheres tem feito um trabalho fantástico de instalar o 180 em vários países. Nós temos vários países já em que as pessoas podem acessar o 180 e ligar para o Brasil. Então isso dá uma margem importante de trabalho. Né? Em vários países da Europa, em vários países da América Latina, as pessoas podem ligar para o 180 e falar o que está acontecendo. E no Brasil tem o Disque 100 que atende mais especificamente a área da infância. Então esses dois, o 100 e o 180, são grandes instrumentos para a gente denunciar os casos de tráfico. E tem que denunciar. Está aí disponível, pronto para atender e de fácil acesso, né? E que ninguém mais diga que não existe tráfico na nossa realidade, que acho que esse é um problema. Esses dias eu soube de uma determinada autoridade, aliás, a Secretaria de Segurança do nosso estado vive dizendo que esse não é um caso importante da nossa realidade. Como disse um bate-boca entre representante da Secretaria de Justiça e o Ministério Público do Trabalho, ou eles não conhecem a realidade ou eles não querem notificar os casos de tráfico. Então a gente tem uma situação bastante cruel, que é a não notificação de casos de tráfico por parte da segurança pública. E eles dizem que os casos não chegam lá. Aí eu digo, é só eles irem na reunião do comitê que eles vão ter todos os casos que eles quiserem notificar. E dizer assim, que é importante que esses casos apareçam, porque senão a gente vai continuar dizendo que Mato Grosso do Sul não tem tráfico de pessoas, o que não é verdade. Né? Os casos, todas as semanas nós temos novos casos de tráfico de pessoas. É isso aí. Bom, foi um prazer tê-la aqui, uma honra muito grande. Para mim também. Pode me chamar para a gente conversar de qualquer coisa. Com certeza nós vamos chamar outras vezes. Obrigada. Bom, esse foi o TV Fatel, o programa direto ao ponto de hoje, mas você poderá assistir quantas vezes você quiser através do site www.fatel.com.br ou do nosso canal no YouTube, www.youtube.com/tvfatel. É isso aí, tchau pessoal e até a próxima.